abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Agradecer também aos obreiros do nosso ministério que nos acompanham nesta noite, as irmãs. Agradecer ao pastor Jurandir, chama de pastor, né? Que nos formulou o convite, o pastor da igreja e demais obreiros aqui a nossa retaguarda. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu estou feliz por mais uma vez, é a segunda vez que estou aqui, ministrar a palavra do Senhor. Algumas pessoas eu me lembro, outras não. O pastor me lembra, a irmã me lembra, né? Outras pessoas são novas para mim. Quantos acharam Apocalipse 3 podem dizer amém? Antes de terminar a mensagem, entregar o microfone, quando terminar de entregar o microfone, eu gostaria de fazer uma oração. Não posso sair sem orar por algumas pessoas aqui nessa noite. Por imposição de mão, irmãos, então eu vou lhe chamar aqui para abençoar a sua vida, amém? Capítulo 3 de Apocalipse, a palavra do Senhor diz, verso de número 1 a 6. A epígrafe diz: quinta carta, à igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Ser vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti vireis. Mas também pensardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus, glorificando, bendizendo e enaltecendo o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava aqui sentado na tribuna, estava me lembrando de algumas coisas que eu ouvi e outras que eu vi. Escutando o pastor Ricardo Goldin, ele falando de uma das suas viagens missionárias na África, ele estava contando um testemunho que ele se deparou com um macumbeiro, um feiticeiro que em alguns lugares, em alguns países do continente africano, alguns macumbeiros eles têm um dom do demônio de fazer algumas coisas espirituais e sobrenaturais. E neste caso ele estava flutuando meio metro no chão. Então as pessoas elas observavam aquilo e, como o ser humano fica maravilhado com a coisa espiritual, ele conseguia atrair multidões e enganar multidões através do sobrenatural. E o pastor Ricardo Gondim, ele disse que foi chamado para conhecer essa pessoa, e quando chegou até o local ele estava meio metro no chão, e ele simplesmente disse: o sangue de Jesus tem poder. E o homem caiu sentado no chão. E ele deu uma olhada para os irmãos assim: o nosso Deus e o poder nós temos a maior. Impressiona muito mais. Eu me lembro de alguns documentários que no século XVIII e XIX, alguns pregadores do Evangelho, eles flutuavam também na tribuna. Algumas pessoas contam, e nós temos algumas fotos de alguns crentes, lógico, pentecostais, porque flutuar essas coisas espirituais é só para o crente pentecostal. O tradicional não crê nisso, então isso não é para ele. Mas o pentecostal, ele vive experiências espirituais, coisa forte. E nós temos algumas fotos de alguns pregadores que eles flutuavam. E muitas pessoas observavam aquilo e ficavam maravilhadas. E quando ele terminava a mensagem, multidões vinham aceitar Jesus. As pessoas se convertiam. Queridos, hoje as pessoas estão confundindo um pouco o poder de Deus. O poder de Deus ainda não é pular. Se nós voltarmos um pouco mais no passado, talvez uns 2 séculos, nós vamos ver, ouvir histórias, ver registros e até mesmo fotos de pessoas, de homens de Deus, que quando assumiam a tribuna para pregar, para anunciar o Evangelho, eles tinham tanta graça de Deus que as pessoas muitas das vezes não conseguiam nem olhar a tribuna por conta da graça, da glória de Deus que se manifestava nos púlpitos.
E eu ouvi, porque eu cresci no Evangelho, eu ouvi pastor antigo, homem de idade, algumas pessoas que andaram, por exemplo, com os pioneiros no país, o Daniel Bergo da Vingue, os missionários da Assembleia de Deus, e sentando com esses homens, comendo à mesa com eles, tomando café, eu ouvi muita coisa, mas muita coisa. E para aqueles que são, me permitam dizer, das antigas, estranham a igreja de hoje, estranham os movimentos de hoje, estranham esse pragmatismo, este envolvimento que a igreja está tendo com o mundo e trazendo para os seus púlpitos e para dentro dela, e abrindo mão daquilo que o Senhor deixou para cada um de nós. Como já foi dito aqui, o princípio da oração, o princípio da meditação. Talvez muitos de nós viemos aqui nesta noite, talvez aqui do meu lado esquerdo algumas irmãs estejam pensando em uma novela, ou os jovens da direita pensando em um UFC, ou talvez os senhores ali de trás pensando em um jornal. Mas eu quero lembrar aos irmãos que o seu jornal, o seu UFC e a sua novela ainda é o culto, a Bíblia Sagrada e as coisas espirituais de Deus que trouxe aqui, não foi para perder tempo, mas para alimentar a alma, se revestir de poder, ouvir a palavra, receber uma profecia, ouvir Deus falar ao teu coração, para que você possa não entrar nas condições e no estado da igreja que entrou Sardes. E nós temos um texto que ele começa dizendo: e ao anjo da igreja que está em Sardes. Veja que os crentes de hoje, eles não acompanham mais a leitura, eles nem trazem Bíblia para a igreja. Quando o pregador lê o texto, ele já fecha, porque ele já está na expectativa de sair correndo na igreja e não quer mais comer da palavra. E nós estamos vivendo em tempos que muitas pessoas não estão querendo ouvir Deus falar, mas de uma forma ou de outra Deus vai falar. Ele sempre falou, vai falar, vai continuar falando, porque Deus é soberano e tem livre curso, e ninguém pode impedir o agir de Deus. O verso de número 1: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. A primeira pessoa que nós observamos aqui é o pastor da igreja. Eu sou pastor. E Deus, ele cria uma hierarquia, levanta pastores, levanta obreiros, e quando ele vai se dirigir à igreja, é comum, quando ela tem uma falta, usar o pastor da igreja. Só se ele estiver muito desconcertado, mas bem desconcertado mesmo, para Deus levantar um profeta para falar com ele. Mas isso não é comum nas igrejas e na igreja hoje. É comum Deus falar com o pastor nas madrugadas, porque o pastor é um homem de oração, então nas madrugadas ele está orando, na igreja ele está orando, está meditando, ele tem comunhão com Deus. Então Deus vai de alguma forma falar ao seu coração, vai falar com ele, vai direcionar a vida dele, colocar a sua palavra nos seus lábios, para que ele possa ministrar o alimento certo, no momento certo, na hora certa, para aquela alma que está faminta, que está necessitada. Mas o que nós observamos aqui é que Jesus, através do anjo e através de João, diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. A escrita vem primeiro, a palavra vem primeiro para o pastor da igreja, o anjo da igreja. O Apocalipse capítulo 1, nós já lemos e aprendemos que estrelas são os pastores, assim como os anjos também. Os cardeais são as igrejas, e nós temos toda uma simbologia no livro de Apocalipse. E quando nós lemos aqui, nós entendemos que Cristo está mandando escrever ao pastor da igreja, e ele se apresenta dizendo: isso diz quem? O que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, como ele diz lá no capítulo 1, que ele tem as 7 estrelas em suas mãos. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a vida do pastor está nas suas mãos, e quando alguma coisa não vai bem em sua vida, ele se encarrega de trabalhar na vida deste pastor, de falar com este pastor, de operar na vida dele, para que ele possa então assumir uma posição diante de Cristo, da igreja e de Deus. Queridos, existe hoje um tipo de movimento de crentes que não foram bem educados na igreja, e que estão
estão se levantando arrogantemente contra ungidos de Deus. Pessoas que são chamadas, pessoas que são ungidas, pessoas que são separadas e que têm história com Deus, e elas se levantam para criticar, apontar, e elas vão espalhando na igreja uma conversa negativa, às vezes, muitas vezes uma calúnia, para de alguma forma difamar o profeta, o homem de Deus. Mas eu quero vos lembrar aqui nessa noite que quem está sobre a vida do pastor ainda é Cristo. O pastor é a estrela que está nas mãos de Cristo, e se ele sair da linha, Cristo vai falar com ele. Não precisa o irmão, a irmã apontá-lo, criticá-lo, porque Cristo vai visitá-lo, vai escrever alguma coisa, vai direcionar a sua palavra, vai repreendê-lo ou elogiá-lo. De alguma maneira Cristo vai tratar com ele, evitando assim o irmão e a irmã de pecar contra Deus, tocando naqueles que Deus chamou. E a primeira coisa que nós observamos aqui é que Jesus vai direto ao pastor e ele diz: quem sou eu? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quando nós lemos em Isaías, nós aprendemos que existem 7 manifestações do Espírito de Deus. Quando Jesus, ele se utiliza do número 7 aqui, e ele diz que tem os 7 Espíritos de Deus, é o mesmo que dizer que através de Cristo se manifesta todos os dons, o poder, a autoridade, ou todas as manifestações de Deus, do Espírito de Deus através da sua vida. E ele tem o controle das 7 estrelas. Depois ele diz: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. E quando eu leio esse texto, a primeira pergunta que surge é: que morte? A Bíblia fala pelo menos de 3 tipos de morte, e nós já aprendemos isso. Primeira morte, a morte física. Nós lemos em Gênesis capítulo 2, verso 7, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e a junção do fôlego de vida com o barro, o corpo do homem, o homem passou a ser uma alma vivente. Tiago capítulo 2, verso 26, ele diz que o corpo, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Pastor, o que é a morte? É o inverso da vida. Assim como Deus junta o corpo com o espírito, a pessoa passa a ser uma alma vivente. A morte física é a separação do corpo e do espírito. Então nós observamos que não se trata aqui da morte física, porque o homem estava vivo dentro de uma igreja, pregando o evangelho de alguma forma, se dirigindo ao público, e ele tinha ali então a sua vida física. Ele não havia morrido. E quando Jesus está falando: eu sei que você tem fama que está vivo, mas está morto, ele não está se referindo à morte física. A segunda morte que nós aprendemos é a morte espiritual. É aquela morte que Cristo, certa feita, quando nós lemos Lucas, nós achamos no capítulo 9, também no capítulo 14 e no 12, algumas menções que nos revelam que é morte espiritual, que é a segunda morte. Alguém diz: mestre, eu vou te seguir, mas primeiro deixa-me sepultar o meu pai. Jesus olhou para ele e disse: olha, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vá e pregue a palavra do reino de Deus. A segunda morte que nós aprendemos é a morte espiritual, que é a condição do homem que não nasceu de novo, a condição do homem que não levantou a mão e confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Trata-se de uma pessoa que ela tem vida natural, mas ela não tem vida espiritual, não nasceu de novo, ela não tem comunhão com Deus, ela não anda com Deus, ela não tem um nome escrito no livro da vida. Então essa pessoa é uma pessoa, não tendo ela vida espiritual, ela é morta espiritualmente. E o que é que nós observamos aqui? Parece que se trata da morte espiritual. A terceira morte é a morte eterna. É aquela morte que você, quando deixa este corpo e entra no estado eterno, se você entregou a alma para Jesus, você não entrou em morte eterna, você entrou em vida eterna, salvo, passou da morte para a vida, como disse Jesus, tem vida eterna. Você passa a viver eternamente com Deus. Mas se você passa dessa para outra e não entrega a vida a Cristo, então você entra na morte eterna, no estado de morte eterna, que é a morte, o estado do homem separado de Deus. Pastor, o que é de fato a morte? A morte é sinônimo de separação. Diga comigo: separação. Morte física é separação do corpo e do espírito.
Morte espiritual é a separação do homem com Deus, ele não tem comunhão com Deus. Morte eterna é o dado momento que Deus, não podendo colocar o homem em sua presença, porque ele morreu em pecado, Deus separou um lugar não muito agradável, chamado de inferno, tormento eterno, para colocar aqueles que morreram longe dele, e estes padecerão a eternidade, eternamente, em tormentos de século a século, distantes, separados, em tormento da presença e da glória de Deus. Esse é o estado eterno. E nós podemos então entender que Jesus não estava falando com esse pastor acerca da morte eterna. Então o que é que ele estava falando? Ele estava falando de morte espiritual. E aí surge outra pergunta: pastor, o que causa a morte espiritual? A morte espiritual, ela é causada por conta da prática do pecado. O pecado, ele se encarrega de matar o homem. O pecado, ele, quando o homem e a mulher foi advertido no Éden, Deus olhou para Adão e Eva e disse: olha, não coma desse fruto, porque no dia que vocês comerem, certamente irão morrer. Eles comeram, mas no mesmo dia eles não morreram fisicamente, mas espiritualmente. Deus, quando se apresenta, lança-os fora do Éden. Então eles agora estão separados de Deus, e eles entram agora em uma separação de Deus. Entra a morte no mundo. Então o que gera a morte espiritual é o pecado. É a condição do homem que não quer obedecer a Deus. É a condição da jovem que não quer obedecer a Deus. É a condição do jovem que não quer mais ouvir a palavra de Deus. Pastor, mas o que é o pecado? O apóstolo João, o apóstolo do amor, escreveu na sua primeira epístola, capítulo de número 3, verso de número 4, dizendo que o pecado, ele é a transgressão da lei. Todos aqueles que transgridem a lei cometem o pecado. Não atingem o alvo da lei. Em hebraico, ratá, e em grego, amartiologia, que é a doutrina que ensina amar, que é a doutrina do pecado. Então todos os homens e mulheres que abrem mão da palavra, que abrem mão do evangelho, que abrem a mão de ouvir a voz de Deus, essas pessoas tendem a errar o alvo, tendem a ter uma vida lá fora com mau testemunho e levarem uma vida de pecado, passando então assim a morrer espiritualmente. E sabe o que me faz entender a Bíblia? Que de alguma forma esse pastor se apartou da palavra, desobedeceu a palavra, e estava levando uma vida de pecado. O pecado, ele gera morte. O pecado é inimigo da vida. O pecado é inimigo de Deus. O pecado é inimigo da igreja. O pecado, ele derruba o homem, maltrata o homem, traz sofrimentos ao homem. O pecado, ele era, é e será inimigo da igreja do Senhor. É por isso que muitos pregadores não são queridinhos. Sabe por quê? Porque quando eles assumem a tribuna, eles ainda levantam a voz do poder e da virtude do Espírito de Deus. Sabe para quê? Não é para pregar chave de carro, não é para pregar porta de emprego aberta, embora Deus possa dar essas coisas. É para levantar a voz dentro de uma igreja que talvez esteja vivendo um momento de Sardes, quando essa mesma tem aberto mão, abrindo mão dos princípios de Deus, da doutrina do Senhor, da palavra de Deus, daquilo que é, o que foi pregado aqui hoje, a oração ao Senhor, o jejum ao Senhor, a pregação do Evangelho, a consagração a Deus, para que essa mesma possa refletir ao mundo que está apodrecendo em pecado a glória, o poder e a virtude do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, a igreja do Senhor, ela continua de pé, ela tem vida, ela tem graça, ela tem poder, ela tem autoridade, ela tem virtude, porque o Senhor opera sobre ela. E quando Jesus olha para o pastor e vê ele caído, eu não sei se ele abriu mão da doutrina do Senhor em sua igreja, eu não sei bem o que estava acontecendo, mas a coisa não estava boa. E aí o verso de número 1, eu fico pensando, se corpo sem espírito ele está morto. Para uma igreja que está morta, Jesus se apresenta dizendo: se corpo para ter vida, para ser espírito, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Para uma igreja que está morrendo, descomprometida, sem graça, sem virtude, sem cura divina, sem libertação, a resposta
Ele não quer buscar o Espírito, não quer ser revestido do Espírito, não quer ter graça do Espírito. Eu estou falando a mesma língua que o Espírito vem falando. A esperança para a árvore que foi cortada, ao cheiro das águas, ela volta a ter vida. A árvore pode estar morta, ela pode ser até mesmo fama que vive, mas estando morta, tendo a presença de Cristo e do Espírito, ela vai ter vida novamente. Talvez você tenha entrado aqui hoje e esteja pensando agora, pastor, realmente, aqui na igreja eu estou bonitinho, mas só Deus sabe que eu estou vivendo por dentro, só Deus sabe que eu estou sentindo aqui na minha alma, só Deus sabe como eu passei por essas portas aqui nessa noite, qual era a minha intenção, o que eu tinha no meu coração. Ei, é bem verdade que alguns ainda vêm à igreja para arrumar namorada, alguns ainda vêm à igreja para arrumar namorado, alguns vêm à igreja ainda para buscar bênçãos e coisas materiais, mas meu Cristo manda de dizer: você tem que vir aqui, é para se revestir do poder, é para ter vida eterna, é para receber de Deus graça, é para entrar, abisbar-se de novo e sair da vida. Glória a Deus. E aí ele diz no verso 2: ser vigilante, confia, mostrando que estava para morrer. Sabe o que acontece em uma igreja de Sardes? Enquanto que o pastor e talvez alguns estejam morrendo, já morreram, tem uns que estão para morrer. É aquele irmão que ele está fraco, desanimado. Ele precisa ouvir uma palavra que o levante. Ele precisa receber uma oração que expulse o mal da vida dele, o demônio. Mas quando ele chega no domingo na igreja e começa a ouvir os irmãos em desabafos, críticas, gente que não tem água viva para dar, ela não leva em consideração. Tem alguém precisando ouvir alguma coisa de Deus, que entrou alguém na igreja sedento pela palavra, dizendo: Senhor, fala comigo hoje, porque eu não aguento mais essa prova, essa luta, essa dificuldade. Senhor, se tu não falar comigo, eu não vou resistir, eu vou morrer. E sabe o que é que Cristo diz? Dá uma olhadinha, levanta a cabeça. Tem alguns aí que estão para morrer. Alguns já morreram, mas tem outros que nós precisamos estender as mãos e dizer: eis-me aqui, irmão. Isaías 46, 6. E um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Está fraco, está desanimado, tem oração. Eu vou orar com você, vou estender as mãos. Vamos desenvolver um trabalho espiritual, não só na igreja, mas também em casa. Não vamos perder tempo com outras coisas. Sabe por quê? Porque se nós perdermos tempo, vamos correr espiritualmente. Se um pastor, um homem de Deus, como era esse de Sardes, ele caiu e morreu na obra de Cristo, imagine um crente que não tem responsabilidade e nem preocupação que nem um pastor de meditar, de orar, de entregar ali para a igreja o que Jesus está lhe dando. Esse crente vai cair. Ser vigilante, confirma esse anjo que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Como pastor, eu recebo Jesus. Se as minhas obras não estiverem perfeitas como pastor, Ele vai me corrigir. Se você estiver morrendo e eu não conseguir ir atrás, a minha obra não é perfeita. E aí o verso 3 diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que um pastor recebe de Deus? Tantas coisas. Perdão, ele recebe de Deus. O Espírito de Deus ele recebe. A palavra que ele ouviu, como está escrito aqui. E ele diz: lembra-te, lembra-te. Ele chama a ele refletir, olhar para o passado e se lembrar do que ele recebeu. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Não deixe que seja tomado aquele princípio. Não deixe que alguém mude o seu conceito que você recebeu de Deus, aquela doutrina, aquela palavra que te sustentou em todos os momentos difíceis em suas vidas. Não troque isso, não abra mão disso, porque serve para você.
Muitas coisas que eu faço hoje na igreja e muitos textos que eu abro hoje para ajudar pessoas que estão caídas, é porque alguém abriu para mim um dia, é porque alguém me discipulou um dia. Então eu me lembro daquela palavra e aquela palavra me levantou. Eu me lembro daquele momento, aquela situação precária que eu vivi espiritualmente, e o amor daquele pastor e daquele irmão que abria a Bíblia e orava por mim. Então aquela palavra me levantou. É uma coisa boa, vai servir para ajudar alguém. Então eu uso o mesmo recurso, o mesmo método, e quando eu olho lá na frente, eu vejo alguém com um sorriso no rosto, eu vejo alguém alegre, feliz, alguém com vontade de ir à igreja, alguém com vontade de fazer a obra de Deus, alguém com vontade de glorificar o Senhor, alguém que outra hora que não queria, mas agora disse: pastor, deixa eu fazer, eu quero me envolver, eu quero participar. Por que é que você quer participar? Eu não sei, porque eu tenho prazer, eu quero me envolver. Sabe o que é isso? É a vida espiritual voltando, é o poder de Deus agindo, é a graça do Senhor enchendo essa alma, enchendo essa vida, para que ela consiga frutificar na obra de Deus. E aí ele fala algo que nós não gostamos de ouvir: e arrepende-te. E uma das maiores mensagens do Evangelho é o arrependimento. Nós poderíamos combinar entre nós e falarmos: olha, vamos pôr uma placa ali, a campanha vai ser o seguinte, o tema: venha e arrependa-se. Para o mundo não é interessante. Deixa eu dizer uma coisa: você que gosta de pregar o Evangelho, só pode se arrepender quem entende que tem pecado. E só pode entender essa pessoa que tem pecado se for pregar o Evangelho, a lei do Senhor, que denuncia os seus pecados. Porque quando nós lemos as leis e os mandamentos, quando nós entendemos pela Bíblia o que é pecado, então nós olhamos, a Bíblia é um espelho, e nos enxergamos, então nós começamos a entender que nós estamos com o pecado e que nós vamos ser condenados. Então nasce em nós agora o desejo de se arrepender, ou de nos arrependermos. E se não tiver arrependimento, não tem salvação. É preciso ter arrependimento, e só pode ter arrependimento se alguém pregar para essa pessoa, só pode ter arrependimento se alguém disser para essa pessoa o que é pecado. Muito bem, deixa eu dizer para você o que é pecado aqui nessa noite, em poucas palavras, embora já definiu o termo pecado. Aqui nós observamos que esse pastor, ele é repreendido pelo Senhor, e o Senhor denuncia a ele qual é o seu pecado e chama ele ao arrependimento. Mas a Bíblia Sagrada diz, no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 8, e nós temos ali uma lista de pecados. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. Posso pregar a Bíblia, diga glória a Deus. Abra a sua Bíblia com muita velocidade. Capítulo 21, verso 8, ele diz: mas quando aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não sou tímido. Tudo bem, você nunca foi tímido, então não pecou nessa área. Talvez você diga assim: pastor, eu não sou incrédulo. Talvez você diga: eu não sou uma pessoa que não crê. Tudo bem, talvez você nunca tenha pecado nessa área. Talvez você diga assim: pastor, eu não sou abominável. Eu digo: tudo bem, talvez você também nunca tenha pecado nessa área. Aí nós vamos para o outro: pastor, eu não sou homicida porque eu nunca empunhei uma faca ou uma arma na mão para atirar em alguém. Mas essa não é a única forma de homicídio. Existem várias maneiras de se praticar um homicídio. Um aborto é um homicídio. Uma palavra pode matar alguém. Não é só uma arma, não é só uma faca que pode matar uma pessoa. Muitas coisas e muitas armas podem ser dirigidas de nossa parte para alguém e matá-lo. E aos fornicadores: pastor, o que é isso? Sexo fora do casamento. Pessoas que querem estar dentro da igreja, uma vida santa e cheia do poder de Deus, mas não querem ter compromisso sério, não querem casar, não querem esperar. É aquele negócio do fica da mocidade de hoje. Essas pessoas não aguentam ficar só no fica, então elas ultrapassam esse fica, e quando você vai ver, esse fica ficou 9 meses, ela com a barriga e talvez sozinha na face da terra. Essa pessoa vai fornicar e
Senhor, nesta noite, Jesus está aqui denunciando para nós o que é o pecado. E se alguém diz que não tem pecado, ele faz de Deus um mentiroso, porque a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E é o pecado que leva à morte, é o pecado que leva ao inferno, é o pecado que separa o homem de Deus. E se o homem não se arrepender dos seus pecados, será condenado. Diz a palavra do Senhor. João Batista aparece no cenário, Marcos capítulo 1, e a voz dele ecoava e se levantava, dizendo: arrependei-vos, é chegada a vós o reino dos céus. E ele diz: endireitai as vossas veredas. Por quê, pastor? Porque lá em Roma, você já ouviu a expressão: todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a Deus. É porque Roma, ela estava em um ponto estratégico e tinha muitas entradas para aqueles que queriam chegar até o governo de Roma. E quando um rei vinha de uma parte, Oriente, Ocidente, Norte ou Sul, então ele dizia: olha, os engenheiros devem trabalhar naquele caminho e arrumar aquele calçamento para que o rei que vem até nós possa entrar. Sabe o que é que João estava fazendo? Contextualizando a sua mensagem. Ele estava dizendo o seguinte: olha, preparai o caminho, endireitai as veredas, porque o rei que vem aí não é um rei simples, não é um rei qualquer, não é um rei que alguém soma e diz que ele é falho, não. Ele estava pregando acerca de um rei que a Bíblia diz que ele é rei de reis, dos reis e senhor dos senhores. Ele estava pregando e dizendo que este rei, os olhos dele é como chama de fogo. Ele estava dizendo que este rei volta com seus anjos e com milhares de anjos e vem tratar com o homem, vai estabelecer um trono e um juiz, e ele vai trazer as nações diante dele. E a Bíblia diz que ele vai separar ovelhas de bode, e ele irá dizer: vinde benditos do meu Pai, e possuí o reino por herança, preparado desde a consumação e da fundação dos séculos. Mas quantos bodes ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E quando João diz: preparai o caminho, preparai as veredas, ele não estava falando desse piso aqui que nós estamos vendo, ele estava falando do nosso coração, ele estava falando da nossa vida, para olharmos para nós e observarmos se alguma coisa em nossa vida não está errado, se algum pecado não está plantado, se nós não estamos morrendo aos poucos espiritualmente por falta de arrependimento. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho pelo menos 2 salmos, que é o 32 e o 51. Quando eu leio, eu vejo ali um homem que era rei, e ele pega e se prostitui com uma das mulheres dos seus soldados, Urias com Betseba, que ele adultera, e ali nós aprendemos pela Bíblia que ele planeja, maquina e faz tudo achando que escondeu de Deus. Quando o profeta é levantado e chama ele ao arrependimento, ele diz que enquanto ele não confessou o pecado, os seus ossos definhavam de tanto gemer. Tradução da linguagem de hoje. E ele acontecia porque não tinha arrependimento. Quando eu leio a Bíblia, no capítulo 13 de Lucas, o Senhor Jesus só nos dá 2 caminhos: arrepender-se ou morrer. Lucas 13 diz: arrepende-se ou morre. Senhor, arrepende-se ou morre. Não tem negócio. O pecado só pode ser remido se tiver arrependimento. E nós temos no livro de Deuteronômio 27, a partir do 15, uma lista de pecados ocultos. Que é isso, pastor? É aqueles pecados que nós cometemos e achamos que ninguém está vendo. E você vai lendo o versículo 15, 16 e 17, e Deus vai dizendo: olha, fulano que faz uma imagem de escultura e coloca dentro da sua casa, às escondidas, diga pecado oculto. E aí ele será maldito e todo o povo dirá amém. E sabe qual é o nosso problema?
e de muitos crentes que nós queremos ter vida cheia, queremos receber poder, graça, virtude, mas nos quebrantamos pouco, nos arrependemos pouco e reconhecemos os nossos pecados muito pouco. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja, ela só é vista como santa, e ela é santa, e não tem nada de errado com isso, porque ela é santificada no sangue do Cordeiro. Mas essa igreja precisa ouvir uma palavra que venha ecoar em seus corações, dizendo: quando pecar, se arrependa, se curve diante dele, peça perdão a ele, para que venha, segundo Atos 3:19, tempos de refrigério pela presença do Senhor em suas vidas. Sabe quando é que nós vamos voltar a ver aquela igreja cheia de glória e de graça, cujos homens levantam as mãos e os demônios batem retirada, e os demônios caem por terra, e os demônios são envergonhados? Quando essa igreja, ela tiver capacidade de Deus de se quebrantar nos pés do Senhor, pedindo perdão, se humilhando, como diz a palavra do Senhor: perto está o Senhor daqueles que têm um coração humilde e contrito em sua presença. Esses são os piedosos que Deus irá usar na face da terra. E é por isso que nós temos ele dizendo: arrepende-te, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberá a que horas sobre ti virei. Pastor, eu vou dar mais um tempinho para me arrepender. Tome cuidado. Em 88, eu vou contar isso aqui para vocês. Bairro dos Pimentas, igreja de Madureira. Saudoso pastor Farias foi o meu pastor. Faleceu uma irmã dirigente de círculo de oração. Eu disse dirigente do quê? Círculo de oração. Círculo de oração. Ela, por dirigir o conjunto, ela é incisiva, ela batia de frente, ela puxava a orelha, ela exigia a postura das irmãs. E uma irmã que não gostava de correção levantou a voz e começaram a bater boca, e elas brigaram. Passado algum tempo, essa irmã morre, do círculo de oração. E quando estavam sepultando ela no cemitério de Bom Sucesso, se vocês forem no Pimentas, Nova Cidade, você conhece Nova Cidade, perguntarem para os pastores mais antigos que estavam presentes, nós temos mais de ainda 10 testemunhas vivas lá. A irmã sendo velada no cemitério de Bom Sucesso, ela senta no caixão, não abriu os olhos, agudando o nariz. Ele se chama a irmã fulana, porque está me impedindo a entrada lá. Os irmãos saíram correndo, ficaram apavorados, acharam uma irmã onde ela estava, trouxeram ela porque ela não teve coragem de ir no velório da dirigente dela. Quando chegou lá, chegou chorando. A outra nem os olhos abriu, ela olhou e ela disse: olha, eu quero te pedir perdão e te perdoar, porque isso está me impedindo a entrada lá. Ela ainda chorando e trêmula disse: tudo bem, eu perdoo, me perdoe. Ela deitou de novo no caixão e partiu para o Senhor. Tem muita gente que quer entrar lá, meu irmão. Tem muita gente que quer chegar lá, mas não quer levar uma vida de salvo, uma vida de arrependimento, uma vida de pedir perdão e liberar perdão. É por isso que nós achamos nesses dias uma igreja corrompida, orgulhosa, altiva, uma igreja que se incha, que não tem capacidade de se arrepender, reconhecendo os seus pecados. É por isso que Deus não opera como operava outra hora, porque em nosso meio existe muita divisão, muita contenda e muita mágoa. Muita mágoa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite. Talvez você diga hoje não. Você está preparado para voltar da porta? Você quer voltar da porta? Então dê uma olhadinha para o seu irmão e diz assim: hoje sim, porque amanhã pode ser tarde demais. Assembleiano gosta de cantar um pentecostal, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser te quer libertar.
que outros estavam para morrer, ele diz: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Meu irmão, Deus sempre teve um remanescente e sempre terá. Enquanto tem um grupo do contra, um grupo que trabalha ao contrário, que não traz ânimo, só que estamos em confusão, tem outro que Deus está revestindo, cheio do poder, que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com a palavra de Deus, que está combatendo o pecado dentro da igreja, que está combatendo os maldizentes, os fofoqueiros, os encrenqueiros, está batendo de frente e repreendendo, dizendo: aqui não, porque Deus está aqui. E ele diz no 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que você se identifica hoje aqui? Com o que morreu, com o que está morrendo, ou com o que não contaminou as vestes? É simples. Normalmente você vê quem não contaminou as vestes. O verso 5 diz: o que vencer será vestido de branco, as vestes de glória. Eu estou esperando essas vestes. Estou lutando para receber essas vestes. Crente anda nu. Crente não anda pelado. Crente quer vestes. Vestes especiais, vestes que cobrem, vestes que não traz lascívia, vestes que não atraem a prostituição, vestes que não atraem a cobiça, vestes que não mostram o corpo e a vergonha. Não. O crente tem da parte de Deus uma grande promessa. Sabe por quê? Porque ele gosta de vestes. E Cristo tem para ele vestes. O verso 6: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus continua falando. Tem uns testemunhos, às vezes é doido, né? Assim, para alguns, mas para o crente não é não. Eu fui falar para uma irmã, esposa de um evangelista. Deus falou comigo, eu falei: irmã, Deus quer usar tuas mãos, mas tem uma coisinha aí que Ele não está querendo nas tuas mãos não. Ela disse assim: o que é que é? Eu falei: esse esmalte vermelho aí. É isso, pastor? É isso? Não precisa brigar comigo, eu estou te dizendo que Deus falou. Aí nas nossas campanhas a gente fica 90 madrugada no monte, na igreja, madrugada, então Deus vai operando, né? Aí eu estou olhando no monte, Deus, pum, abre o leque. Sabe onde ela estava? Lá na casa de prostituição. Aí Deus falou: fica na rua tal, porque ela vai passar e tu fala com ela. E diz o que eu te mostrei, para ela saber que eu estou na tua vida. Aí quando ela passou, com raiva de mim, porque eu falei a palavra, tem 2 evangelhos, tem 3, não sei quantos tem hoje. Aí ela passou, quando ela passou, eu falei: sente, eu quero conversar com você. O que é? Deus me mostrou você assim, assim, assim. As vestes estão sujas. Arrependimento, 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 arrependimento. Põe a cara de porta, se arrepende, talvez é a esperança. Você pensa que Deus falou só assim? Foi lá no quarto dela de noite, se manifestou para ela e apontou para ela: as suas mãos estão sujas, e agora seu corpo também. Irmão, nós não devemos brincar e nem subestimar aqueles que são chamados por Deus. Sabe por quê? Porque Deus opera. Ele não abandonou a sua igreja, Ele continua no meio dela. Não faça prova. Aquela flor de lis, quem já ouviu falar nela? Acho que o Fabiano estava
comigo. Vamos lá para a igreja dela. Cheio de pregador no banquinho, maletinha de prata, DVD, um monte de coisinha bonitinha. Aí chega esse baixinho, cearense, feio. Sentei lá com a minha Bíblia na mão e fiquei quietinho. Aí ela diz assim: vamos ouvir uma saudação com esse pastorzinho ali, o pequenino. Bom, aí eu subi, é grande a igreja, né? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. O pé no púlpito. Aí o Senhor falou: fala de Simão. Ah, amém, Senhor. Irmãos, tinha um certo homem chamado Simão. Aí ele convidou Jesus para ir na casa dele. E Jesus entrou, sentou-se com ele. Entra na sequência uma mulher pecadora. Ela começa a chorar, se derramar. Ela lavou os pés, Jesus secou com os cabelos. Simão, santarrão, olhou para ele assim, judeu, puxou a barba e disse: se esse homem fosse de fato profeta, saberia quem é esta mulher. Simão não chamou Jesus para servir. Simão não chamou Jesus para oferecer um prato de comida com sinceridade. Ele ouviu falar que tinha um rabino, um Messias, um homem que se dizia o Messias, e ele disse assim: eu sou experiente, eu vou fazer um teste com ele, vou fazer uma prova com ele, eu vou levar ele lá em casa, com pouco tempo de conversa eu vou descobrir se é de Deus ou não. Aí Jesus entra e ele fica só observando, e Jesus só observando ele também. Aí ele põe Jesus lá, começa a servir, fica olhando o comportamento, a palavra. A mulher entra, aí pronto, matei a charada dele, não é nada de Deus. Se eu fosse profeta mesmo, que estão dizendo aí, saberia quem é essa mulher. E a flor de lis me provando se eu era profeta. 5 minutinhos agora. Eu nem abri a Bíblia e falei, só o texto. Aí eu disse: ele não serviu Jesus. Veja que ele se esqueceu o costume que eles tinham na época: oferecer água, lavar os pés, lavar as mãos, cuidar bem da pessoa, colocar no lugar. Agora sim, você está pronto para comer. Ele estava tão interessado em julgar Jesus, saber quem Jesus era, que ele se esqueceu do básico. Falsidade. Aí quando ele pensa, se esse homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher? Jesus leu o pensamento deles assim: o homem devia quantos dinheiro? 500 dinheiro. E o outro devia assim. Foi perdoado os dois. Quem mais é grato? Quem mais ama? Aí ele disse: o que muito foi perdoado. Julgaste bem. Você é um bom julgador mesmo, viu? Tem gente que está na igreja só para julgar. Julgaste bem. Aí Jesus disse assim: quem entende que muito é perdoado, muito ama. Mas quem entende que pouco é perdoado, pouco ama. Os santarrão, eles acham que eles não têm pecado. Por isso que eles julgam mais e amam menos. Os que eles apontam mais, esquecem de olhar para si. Meu Deus! É os santarrões. Agora aquela mulher que ela reconhecia de fato seus pecados, ela se humilhou, se derramou, pôs tudo que ela tinha para apresentar o seu arrependimento. E essa verdade ainda serve para os dias de hoje. Quem pouco ama é porque reconhece que poucos pecados foram perdoados. E se ela reconhece que poucos pecados são perdoados, é porque ela entende que ela é tão santa que ela pega pouco. Mas se ela entende que foi perdoada uma multidão, um caminhão, 1 milhão de pecados de sua vida, ela olha para ela dizendo: eu sou digno, eu não mereço, mas o Senhor me perdoou, eu vou amá-lo, eu vou ser grato, eu vou servir, eu vou fazer algo de todo o coração. Aí o Senhor disse, aponta para ela e diz: olha, irmã, Jesus entrou e foi provado. Ele era profeta e provou. Não inventa de provar os profetas de Deus, porque Deus tem profeta na terra. Eu agradeço que eu portado Jesus desci. Aí o Espírito de Deus chamou ela e disse assim: irmão, volte. Deus mandou você pregar aqui hoje. Ah, agora Deus mandou. Aí ela disse: pregue tudo. 2 da manhã eu terminei 4. Ela me abraçou e falou: pastor, muito obrigado. O senhor viu aquele monte de pregador de maletinha? Vi, irmão. Vem aqui só para pedir oferta, vender DVD e tomar o dinheiro da igreja. Mas o senhor passou uma vassoura boa ali hoje. Não vai ficar nenhum. E de fato,
poucos contaram. Porque quem está barganhando o Evangelho não vai ficar. Quem quer fama e tomar fama de Cristo não vai ficar. Quem quer aparecer demais vai ser envergonhado e Cristo vai aparecer. E foi tão boa a mensagem que Deus mandou do céu que não teve argumento depois. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero orar. Claudinei, pode vir aqui. Amém? Pastor Ricardo, por gentileza. Deixa Deus operar. Amém? É uma obra que Deus está fazendo. Isso. Por gentileza, pastor, vocês podem orar comigo aqui. Amém? Estenda as mãos. Vamos orar pelo Claudinei. Essa jovem por ver também pode vir. Nós vamos orar por você. Por gentileza, amém? Você. Amém? Se alguém sentir e quiser, recebe Deus no chamado, pode vir também. Amém? Faça só um pouquinho para o pastor colocar a mão na cabeça de vocês. Feche os olhos. Senhor, meu Deus. Eis essas vidas, meu Pai, nessa profunda. Vieram aqui para receber do Senhor a bênção. Pai, em o nome de Jesus, nós levantamos a voz agora no Espírito. Todo o poder do inferno, escutadeira, tranca-rua, vamos. Todo o mal que tem trabalhado contra esses caminhos, contra essa vida, começa a ser queimado agora. Vai queimando agora em nome de Jesus. Todo laço preparado à obra do inferno, o demônio que está trabalhando contra essa vida, vai queimando agora em nome de Jesus. Perde a tua força. Em nome de Jesus, todo o poder do inferno, toda a barreira maligna, todo o poder do inimigo vai queimando agora, vai sendo consumido agora, vai caindo por terra agora, vai deixando essa vida agora em nome de Jesus. Todo o teu trabalho feito, toda a tua ação, a tua operação, o teu agir, as tuas cadeias são quebradas, o teu mal agora é consumido, derrotado, vencido pelo poder e autoridade no nome de Jesus. Vai por terra a opressão, vai por terra a maldição, vai caindo por terra a opressão. Zé Belinda, Chucaveira, perde a tua força. É uma ordem. Em nome de Jesus, não pode resistir. O nome de Jesus é poderoso. E o nome de Jesus tem poder. Vamos, não resista, perde a força. Todo o poder do inferno é vencido, meu Deus. Liberta, Pai.